Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal Segredos da Manutenção para mais um conteúdo. Hoje continuaremos falando sobre gestão de projetos. E aí nós vamos falar agora sobre as etapas de uma gestão de projetos. Então, confira aí o conteúdo. Pessoal, projetos, né? A gestão de projetos, ela tem que ser subdividida, né? Para você dar conta aí, né? Para você conseguir controlar, você tem que dividir, né? E fazer processos, né? Processos que você gerencie cada etapa. Então, nós conseguimos subdividir aí a gestão de projetos, ou dividir, na verdade, a gestão de projetos em termo de abertura, tá? Esse aí é o kickoff, né? O chute inicial é o termo de abertura, que é a primeira etapa de um projeto. Depois você tem o escopo, tá? Tem o escopo do projeto. E aí você tem o cronograma, então termo de abertura, escopo, cronograma, tá? A gestão de riscos, então você tem a gestão de risco, a execução, o controle, tá? E o encerramento. Vamos falar um pouquinho de cada etapa, né? O termo de abertura, o que você vai ter no termo de abertura? Você vai ter ali as premissas, né? As suas entregas, datas, né? Os marcos principais, tudo isso vai estar no termo de abertura. Então, é um documento onde você faz um cabeçalho, tá? E ele tem a versão dele. E note que é um documento que ele não tem um substituto ao decorrer do projeto. O termo de abertura é um só. Ah, mas e se você precisar atualizar ele? Você vai colocar a versão. Se eu coloquei a versão 1.0, eu vou lá, mudou alguma coisa no termo de abertura, eu coloco versão 1.1, tá? Então eu só mudo a versão, mas o documento em si é o mesmo, tá bom? Então não tenho troca de documentos durante o meu projeto. Isso aí é uma segurança, tá, gente? É uma segurança em que não teve grandes alterações aí nas suas entregas. Então, eu tenho o termo de abertura, tenho lá datas, né? O que eu preciso cumprir de datas, tenho budget, tenho orçamento, quais os budgets disponíveis para cada etapa do projeto, né? Eu tenho aí as datas de mobilização, tudo isso contempla aí no termo de abertura, tá? Uma das coisas muito importantes, né, duas na verdade, são a justificativa, tá? O que é a justificativa no termo de abertura? Por que faz sentido, né, estar fazendo aquele projeto, tá? A justificativa é porque minha diretoria quer aumentar o faturamento 2 vezes, então me deu esse projeto de expansão. Tem lá a justificativa. Quero multiplicar por 2 vezes o faturamento do ano que vem. Isso é uma justificativa. E aí, também os objetivos, tá? Os objetivos aí, você tem que listar, né, o objetivo do seu projeto. O que é o produto ali do seu projeto, tá bom? Ele tem uma justificativa e tem um produto, tem um objetivo. Tá legal? Então, esse é o termo de abertura. Eu tenho que colocar lá já. O termo de abertura, ele é um norte, né, para o que você vai fazer nas outras etapas. Tá legal? E tem que ter datas também, gente. Isso é muito importante. Então, após o termo de abertura, eu tenho aí, né, a parte do escopo. O que é o escopo, gente? O escopo é o detalhamento, tá? Eu vou detalhar o que eu vou executar. Então, eu vou saber os meus entregáveis ali, o que eu tenho que entregar para o cliente. Eu vou entender isso, tá? Se é cliente interno, se é cliente externo, não importa. Mas eu vou detalhar o que eu vou entregar, né? Vou detalhar tudo que está no termo de abertura lá. Agora eu vou começar a detalhar ele para que eu já comece a fazer a próxima etapa. A próxima etapa do detalhamento é o cronograma. Então, se eu tenho um cronograma, certo? Se eu tenho um detalhamento, na verdade, e eu tenho datas, eu já consigo colocar esse detalhamento num cronograma e colocar as etapas lá para mim cumprir, certo? Eu tenho que fazer, por exemplo, a montagem de uma máquina de papel.
Tá bom, a máquina de papel tem caixaria, tem a caixa de entrada, né? Tem a parte de produção lá onde entra a celulose e tem, né, até a saída da máquina lá. Então, eu tenho que estar, cada parte da máquina eu tenho que ter data inicial, data final, né? Mobilização de equipe, tudo. E aí, isso já está no detalhamento. Eu coloco isso num cronograma. Eu inicio dia 2 de novembro, termino dia 3 de dezembro, por exemplo, tá? Então, esse é um exemplo do cronograma. Depois do cronograma, eu tenho que também ter a gestão de riscos. O que é um risco? Eu vou fazer um projeto e o projeto é numa área externa. Eu não tenho coberto. Quais são os riscos que impactam o meu projeto? Se chover é um risco? Sim. Né? Se fizer muito sol é um risco? Talvez. Eu tenha alguma proteção para os meus colaboradores lá? Né? Então, tem que anotar todos os riscos que você vai ter para que os riscos, lembre-se, o risco ele vem de contracorrente ao projeto. Então tem que fazer a gestão desses riscos para amenizar ou sanar esses riscos para que o projeto toque em frente. Tá legal? Então gestão de riscos. Aí eu caio na execução, tá? Mobilização de equipe, quantidade de colaborador, quais os colaboradores, né? Eu preciso de um técnico mecânico, de um técnico eletricista, tá? Eu estou falando isso, gente, porque aqui no grupo da Engenharia a gente faz gestão de projetos industriais, tá? Mas isso pode ser para uma infinidade de projetos. Projetos pequenos, projetos grandes, a mobilização de equipe pode ser aí para construção civil, por exemplo, né? Tem que ter tantos pedreiros, tantos eletricistas, tantos encanadores, e aí você vai fazer a sua mobilização, tá bom? Depois da mobilização, eu estou em execução, eu tenho que ter um controle. Controle do que, Dario? Basicamente, budget de tudo que é envolvido as despesas. Custo com serviço terceiro, custo com matéria-prima, materiais, né? Custo com deslocamento, custo com estadia. Aqui nós temos o budget, a gente separa por budget e mão de obra, tá? Mão de obra como é interna, a gente controla com quantidade, e o budget, que é o orçamento, a gente controla com valores. Então, você tem esses controles a serem feitos de acordo com as etapas que estão no cronograma. Se eu tenho um cronograma, eu tenho as etapas. E as etapas estão detalhadas. Se elas estão detalhadas, eu tenho que ter o budget de cada etapa para mim controlar também. Tá legal? Então, e a última fase, que é a entrega final, o encerramento, né? O encerramento, às vezes você tem que fazer um termo de encerramento e colocar lá que você forneceu o as-built, que você entregou a RT. No nosso caso aqui, se a gente faz um projeto de NR12, a gente tem que entregar o laudo, tem que entregar a máquina rodando e tudo mais. Aí vai estar no encerramento do seu projeto. Tá legal? Bom, galera, esse foi o conteúdo de hoje, tá? Falamos um pouquinho sobre as etapas da gestão de projetos. Lembrando que nós sempre colocamos exemplos aqui dos projetos industriais que nós gerimos, mas isso pode ser levado para vários tipos de projetos. Essas etapas, elas são etapas genéricas de qualquer projeto, tá? São etapas que podem ser usadas em qualquer projeto, tá legal? Nós fazemos aqui no grupo da Engenharia com projetos industriais, tá? E podemos compartilhar essa experiência que funciona. E uma dica para você, né, que está estudando sobre projetos, sobre gestão de projetos, é buscar mais conteúdos aí sobre o PMBOK, tá? O PMBOK é um guia, tá? O guia PMBOK é um guia sobre gestão de projetos, tá? O PM é Project Manager, né? Então, gestor de projetos, gestão de projetos, então você pode ter lá no guia muito mais informações de N tipo de projetos, tá? Então, essa é uma dica para vocês aí. E tem as certificações aí, PMP, PMI, né? Aí você pode fazer uma pós em gestão de projetos, tem muita coisa aí para gestão de projetos, tá legal? Esse foi o conteúdo de hoje, espero que tenham gostado. O nosso conteúdo aqui, ele é de gestão de projetos já aplicado nos nossos projetos do grupo da Engenharia. Nós temos um prazer de compartilhar com vocês aqui, tá? Se não está inscrito, já faça a sua inscrição aí, ative o sininho de notificações e já deixe seu like no nosso conteúdo.
Um abraço, até a próxima.